Qual é a conexão entre os livros de Esdras e Neemias, em seu significado intrínseco, e a Nova Jerusalém? Nós realmente precisamos ver a visão da economia eterna de Deus, de acordo com o qual toda a Bíblia foi escrita, e precisamos viver e servir a Deus de acordo com a visão da era no ministério da era para que possamos viver e produzir a Nova Jerusalém. E tendo a visão governante da economia de Deus, quando lemos a Bíblia, que percebemos que mesmo quando lemos os livros de Esdras e Neemias, estes estão relacionados com a economia de Deus, e estão relacionados e apontam para a Nova Jerusalém. Viver e servir a Deus segundo a visão da era no ministério da era é viver e produzir a Nova Jerusalém. O ministério da era abre a Bíblia em seus mistérios e nos ajuda a entrar nas verdades mais profundas na revelação divina. O ministério não substitui a Bíblia nem está no mesmo nível da Bíblia. No entanto, o ministério é uma grande ajuda para que tenhamos uma visão clara da economia de Deus. Somos muito ricos hoje, pois herdamos as visões e verdades restauradas e acumuladas ao longo dos tempos. E hoje, apoiamo-nos nos ombros de todos aqueles que nos precederam. A visão da era é cada vez mais ampla e rica, e hoje vemos a visão da economia eterna de Deus de Gênesis a Apocalipse. Viver e servir a Deus de acordo com a visão da era é viver e produzir a Nova Jerusalém. O significado intrínseco do ministério de Esdras é corporificado nas palavras purificação, educação e reconstituição. O significado intrínseco da liderança de Neemias é corporificado nas palavras separação, proteção e expressão. Precisamos cooperar com o Senhor no seu ministério celestial para edificar a igreja como a casa de Deus e o reino de Deus, vivendo e desenvolvendo a Nova Jerusalém segundo esse significado intrínseco. Viver e servir a Deus segundo a visão da era no ministério da era é viver e produzir a Nova Jerusalém. O material da sua muralha era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O fato da cidade ser de ouro puro, como vidro límpido, significa a nossa necessidade de purificação com Deus em sua natureza santa e de iluminação pela educação, aplicando os ensinamentos bíblicos à nossa mente para sua renovação e iluminação, a fim de nos esclarecer com os pensamentos, considerações e caminhos de Deus. A obra de edificação é a obra singular de Deus para a nossa reconstituição com o Deus triuno, para sermos reedificados com Ele e o ministrarmos aos outros para que Ele se edifique neles, tornando-os entes da Nova Jerusalém. A cidade com sua muralha significa a Nova Jerusalém como o reino eterno de Deus, sob o encabeçamento de Deus para a separação do povo de Deus e a proteção dos interesses de Deus. O fato da muralha da cidade ser de jaspe, a vida de Deus em suas riquezas, e a cidade ser de ouro, a natureza divina de Deus, revela que a economia eterna de Deus é nos tornar iguais a Ele em vida e natureza, mas não na deidade para sua expressão única. O que vemos na Nova Jerusalém não é você ou eu, mas Deus sendo expresso através do muro da cidade. Esta é a questão do ministério de Esdras e da liderança de Neemias. Que possamos cooperar com o Senhor no seu ministério celestial para edificar a igreja como a casa de Deus e o reino de Deus, vivendo e desenvolvendo a Nova Jerusalém, de acordo com o seu significado intrínseco. Que possamos viver e servir a Deus de acordo com a visão da era no ministério da era, para que possamos viver e desenvolver a Nova Jerusalém. Que possamos permanecer no processo de purificação, educação e reconstituição, e que possamos ser separados, fazer parte do muro para proteger os interesses de Deus e nos tornarmos a expressão de Deus como a Nova Jerusalém. Senhor Jesus, queremos cooperar contigo no teu ministério celestial para edificar a igreja como a casa de Deus e o reino de Deus. Amém, Senhor. Queremos viver e produzir a Nova Jerusalém de acordo com o seu significado intrínseco. Que possamos viver e servir a Deus de acordo com a visão da era no ministério da era, vivendo e produzindo a Nova Jerusalém. Amém, Senhor Jesus. Faça-nos iguais a Ti em vida e natureza, mas não na deidade, para que o Senhor possa obter sua expressão corporativa neste universo. Realize a Tua economia em nós e entre nós. Amém.